Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você como você pode manipular o universo com a física quântica para ficar rico. E nesse caso, quando a gente fala de manipular, né, o pessoal, nossa, eu vou passar a perna no universo. Nananina não. Além disso, você não vai fazer nada ilegal, vamos dizer assim, né? Se a gente pensasse em relação às energias, né? O pessoal costuma fazer isso? Sim. Muitas vezes é como se fosse algo ilusório, né? As pessoas costumam fazer... E aí varia, né? Determinadas religiões, cultos, doutrinas. Cada uma tem um nome para se dizer. Uns te dizem trabalho, outros se dizem, na verdade, fazer algo ilegal, ou mesmo alterar, afetar a energia de outra pessoa, tá? Mas aqui que a gente fala sobre manipular o universo, a existência, né? Da forma que você quer chamar Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, Jeová, Javé, Zoroastro, enfim, né? Luz, Sol, né? Que cada um chama de um que quiser. Não existem regras, né? A gente chama de lei natural. E a partir do momento que você detém conhecimento sobre isso, você vai ficar rico, porque é natural. E a riqueza não se torna apenas a riqueza material, financeira, mas se trata do todo. Tem até os nossos cursos, mentorias que a gente fala muito sobre isso. E quando a gente começa a ver, estudar sobre isso, você consegue o quê? Atrair riqueza de forma consciente. E aqui a gente vai falar de trabalho? Sim. Vai falar de criar o seu negócio? Sim. De você trabalhar em outras coisas? Sim. Mas também o quê? Dar valor àquilo que você está fazendo agora. Porque muitas vezes a riqueza já está acontecendo, mas você não está sabendo nem administrar seu próprio dinheiro, né? Se você não está sabendo administrar seu próprio dinheiro, como que você vai ter mais dinheiro? Não tem como. Você demonstra para o universo que você não é nem capaz de lidar com pouco dinheiro. Então você não vai ter mais, entendeu? Tudo é proporcional. Se a gente pensar, o universo é energia. Se o universo é energia, você também é energia. E nesse aspecto, tudo é frequência. Então, se tudo é frequência, quando eu domino a ciência, por exemplo, das ondas eletromagnéticas, eu entendo sobre vibração e entendo sobre informação, né? E a informação chega até você, e aí, no caso, você vai interpretá-la de um jeito completamente diferente. Eu vejo isso, por exemplo, muitas vezes quando eu converso, né, com clientes ou mesmo com alunos, mentorados e mentoradas, como as pessoas elas detêm o conhecimento. Por exemplo, quando elas chegam até a gente, então tinha uma visibilidade, ou mesmo um entendimento, uma semântica das palavras, sabe? Completamente diferente. E aí você vê depois de anos. Tem gente que nos conhece desde 2014, então tem muito tempo com a gente, tem pessoas que estão começando agora, cada um tem uma caminhada, mas você vê o progresso. E quando você começa a ver o seu próprio progresso, você começa a ver que as coisas ganham uma nova forma. Então, na física quântica, por exemplo, o observador, ele influencia o resultado, né? Então, você vai ter lá o experimento, né, Double Slit, que foi realizado da dupla fenda, né? Que basicamente você consegue ter a interferência do observador para o resultado do exercício. E aí, no caso, a gente também vai descobrir que a onda, né, aliás, o elétron, ele se propaga em onda e partícula. Então não é só partícula, não é só matéria, mas também existe a força dessa onda. E antigamente, né, nossa, mas como assim onda? Mas eu tô vendo que tudo tá reto. Como que existe algo diferente que na verdade se propaga de uma forma diferente? E aí, no caso, traz uma série de indagações até hoje. E tem gente que até não acredita nisso, mas se você pensar que a física quântica não é nada novo, né? As antigas civilizações já utilizavam o poder, você vai ver que os pensamentos, eles moldam a realidade. Se os pensamentos moldam a realidade, você lidar com a qualidade dos seus pensamentos hoje vai fazer com que sua vida seja diferente daqui pra frente. Bacana? Então eu vou falar de 3 princípios quânticos para ficar sucesso, bem direto ao ponto, do jeito que você gosta, né? Porque creio que muitas das vezes o que a gente faz aqui é para te ajudar com velocidade, mas também com aspectos que você pode querer avançar. Por isso que a gente tem o nosso livro aqui, Alquimia da Mente, cursos, doutrinas, cursos como fala, programas, né, de mentoria também. O primeiro deles, o colapso da função de onda, né, que eu estava até comentando anteriormente. Então, a realidade é feita de infinitas possibilidades. Quando a gente começa a estudar sobre isso, dá um nó na nossa cabeça, porque a gente começa a ver que aquilo que é, não é. Então, o que eu quero dizer com isso? A sua vida não é apenas essa vida que você veio vivenciá-la agora. E aqui eu não estou falando nem de vida passada, vida futura. Não, porque a nossa metodologia também não é essa. A alquimia da mente também não é essa pegada.
Nessa mesma realidade que você está vivendo, existem infinitas formas. Então, só para dar um exemplo, o Diego que está falando com você aqui, Diego Mangabeira, nesse caso, é um dos Diegos Mangabeiras possíveis nessa realidade e nessa dimensão. Mas tem Diegos que não nasceu. Existe o Diego que é uma criança. Existe o Diego, por exemplo, que é uma mulher. Existe o Diego que é um idoso, uma idosa. Entendeu? Então, e tem o Diego, por exemplo, que não está falando em português, está falando em inglês ou japonês. Entendeu? Então, assim, as possibilidades são infinitas. Mas nessa realidade é assim. Imagina nas infinitas possibilidades de, no caso, dimensões e de realidades. E fora isso, imagina em outros planetas, em outras dimensões, onde não existe nem a carne, nem a matéria, mas só energia. Você já parou para pensar nisso? Então, por isso que eu falei, dá um nó. E a gente não é treinado para isso. A gente é treinado a pensar em passado, presente e futuro, né? E didaticamente falando. Mas não é assim que funciona. Outra coisa, quando você escolhe com clareza mais emoção, você colapsa a realidade desejada. Nessa realidade, quando você colapsa, né, clareza, eu sei aquilo que eu quero e eu sinto que aquilo é o meu caminho, logicamente que você atrai a realidade que você deseja. Estou usando aqui colapsa, né, que basicamente é como se fosse uma explosão, um Big Bang, né, vamos dizer assim. Algo que vai gerar energia. Né? E a riqueza, na verdade, quando a gente conclui isso, ela já existe. Ela não vai começar a existir. E se a riqueza já existe, você só precisa o quê? Como se fosse um rádio, naqueles rádios antigos, vamos dizer, sintonizar a rádio corretamente. Então, as ondas que deveriam ser sintonizadas. Então, a riqueza não vai começar a existir na sua vida. Ela já existe, ela está aí. Mas, basicamente, você não ouve, você não vê, você não sente. Segundo princípio, ressonância vibracional. Ressonância tem a ver com você entender que tudo vai e volta. Então vamos pensar na tecnologia do radar, na tecnologia do sonar. Né? Então se a gente pegasse um submarino hoje, eu te levasse, olha, pega na minha mão, vamos lá no submarino e a gente vai aprender sobre como um sonar funciona. A gente vai lá no submarino, né, militar, sei lá, e aí a gente vai ver, por exemplo, como que ele sabe que um peixe está perto do submarino, ou mesmo um outro submarino inimigo está perto. Porque a onda vai e a onda volta. Né? Então, nesse aspecto, o que? A gente consegue mensurar distância, mensurar o tamanho e assim por diante. É a mesma coisa, a ressonância vibracional se trata disso. Você atrai aquilo que você vibra. Se você vibra alegria, felicidade, ondas eletromagnéticas de alta frequência, né, transcendência, né, logicamente que você vai atrair isso, mas basicamente se você só atrai pensamentos de medo, escassez, dor, tristeza, ansiedade, estresse, logicamente que é isso que você vai ressoar. Então, emoções elevadas como gratidão, merecimento e confiança é uma imã pro dinheiro, né, basicamente, porque isso tende a crescer. E eu não vou dizer, até vou fazer uma provocação. Inclusive, emoções menores também vão atrair o dinheiro. Ganância, por exemplo, pode atrair dinheiro. Mas dinheiro pelo dinheiro, o que vai acontecer? Você não vai ter. Né? Pessoas gananciosas é diferente de ambição. Muito cuidado. Existe uma diferença entre ambição e ganância. Né? Ganância é dinheiro pelo dinheiro, poder pelo poder. Ambição não, é sempre o crescimento. Terceiro princípio quântico, né, para ficar rico. O tempo quântico é o agora. Não existe o amanhã. Por isso que eu falei lá no começo. Não existe o passado. Isso é didático. Isso a gente aprende. A Matrix Mental te ensina. O tempo é uma ilusão. Quanto você vibra como se já tivesse aquilo que você quer, o universo responde como isso já fosse real. Por isso que a gente, como não aprende isso, mas uma criança, por exemplo, ela vai falar um monte de coisa parecida que eu tô falando. Mas o que você vai fazer com essa criança? Não vai ouvir, vai falar que você sabe mais. Um adulto hoje ele é uma pessoa muito chata. É muito chato. É uma pessoa que, na verdade, não acredita, na verdade, no mundo das infinitas possibilidades. Quer fazer curso, ouvir podcasts como esse, dizer que, na verdade, eu sou próspero. Mas, no fundo, você está sendo hipócrita. Você não acredita nem no seu filho, nem na sua filha, na sua sobrinha, no seu sobrinho. Entendeu? No fundo, na verdade, você não acredita em nada que eu tô falando. Só tá aqui porque você quer ocupar espaço, porque você não tem nada o que fazer. Sendo extremamente sincero. Por que eu quero dizer isso? A chave de tudo... Por isso que eu tô chegando essa mensagem pra você hoje. A chave é sentir agora o que você quer viver depois. Acabou. O tempo é uma ilusão. É agora e acabou. A partir do momento que você faz isso, você começa a ver que tudo aquilo que é gerado dentro da sua realidade é você. Você é a criadora, você é o criador da sua realidade. Não tem como você alterar a sua vida financeira sem isso. Ninguém vai alterar a não ser você. Então a física quântica, ela não é mágica, ela é ciência. E quando aplicada com intenção, é poderosa. Lembrando,
quando a gente fala de física quântica aqui na Alquimia da Mente, não se trata apenas daquilo que foi descoberto no século XX. Então, Heisenberg, Schrödinger, você vai ter, por exemplo, Niels Bohr, né? A gente está falando de lá das antigas civilizações. A verdadeira física quântica que a Matrix Mental nunca vai te ensinar, porque você tem que ir atrás de livros, né, cursos, para você entender um pouco mais, até sociedades, né, escolas de mistério, para entender como que isso aconteceu lá atrás. Porque a partir do momento que você se liberta, você liberta os seus pensamentos, liberta suas emoções, as atitudes, as transformações, as materializações acontecem naturalmente, porque você se dá o direito de conseguir as coisas com seus próprios termos, nos seus próprios termos. E aí, no caso, sua vida entra numa frequência vibracional a qual você nem imaginava que ela poderia estar ou mesmo ser vivenciada. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.